Graça e paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4, que nos fala e nos ensina com profundidade sobre a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Aqui Jesus está falando por parábolas para todas aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas que vinha ter com ele, que vinha seguir a ele. E ali ele estava ensinando que há 4 tipos de terrenos, mas mesmo que esses terrenos eles sejam rígido, pedregoso, espinhoso, a semente, a boa semente, a semente saudável, a semente que Jesus estava dizendo é sobre a palavra, que é viva, eficaz, é poderosa, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Jesus estava deixando claro ali que há muitas pessoas que têm o coração rígido, pedregoso e espinhoso, mas também tem o coração que é uma boa terra. Mas a semente, que é a palavra de Deus, o semeador, ele passa por todos esses terrenos. E a semente é lançada ali. Porém, a boa terra é a que recebe a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Então, esta pessoa que tem a boa terra, que ali a semente está plantada, a semente vai germinar, a semente vai germinar, vai crescer, vai se tornar uma grande árvore. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus com atenção, com prudência, não negligenciando os ensinamentos, estatutos e juízos de Deus, essa pessoa é uma boa terra, a semente vai crescer, a semente vai germinar. E essa semente, ela vai passar, seja lançada para outros terrenos. Então, essa parábola aqui é de grande significado para mim e para você. Jesus sabia e conhecia a cada um que ali estava. Jesus sabia quem estava seguindo ele por amor. Jesus sabia quem estava seguindo ele porque amava ouvir as palavras dele, os ensinamentos dele. As pessoas, todas que estavam ali, nem todas estavam seguindo Jesus por amor, estavam seguindo Jesus por dinheiro, seguindo Jesus para que Jesus resolvesse as suas causas pessoais, as suas causas financeiras, as suas causas familiares. Então, muitos estavam ali, seu coração era rígido, porque Jesus ensinava a todos igualmente. Só que aquele coração rígido de algumas pessoas, a semente estava caindo. Porém, as coisas que estavam no coração dessas pessoas eram somente materiais e passageiras. E essas coisas que estavam no coração sufocavam a semente, matavam a semente. A semente, ela não pode germinar num coração rígido, pedregoso e espinhoso. A semente não pode germinar num coração cheio de mágoas, de inveja, cheio de ressentimento, cheio de traumas, cheio de angústia, cheio de vingança. Enfim, um coração
rígido, um coração endurecido, como que uma semente vai germinar ali? É como se você colocasse uma pedra e jogasse ali uma semente, começasse a jogar água ali, joga água ali em cima, joga água ali em cima, só que aquela semente, ela vai morrer sufocada, porque essa terra é rígida, é um coração de pedra. Mas vocês sabiam que só Deus pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne? Somente Deus. E o coração pedregoso? A semente cai ali naquele coração pedregoso, mas acontece que ela também não tem como germinar, porque é superficial. E o coração espinhoso, cheio de planos, cheio de projetos. As pessoas estão interligadas no que é material, no que é passageiro, no que a traça e a ferrugem tudo consome. E onde os ladrões minam e roubam. Mas o coração, uma terra boa, que recebe a palavra de Deus com muito cuidado, com prudência, com diligência ali. E sabe que é a mais importante, que a semente é a mais importante do que qualquer coisa que exista nesse mundo. A palavra de Deus, ela que criou tudo, inclusive a nós. Então ela torna-se a mais excelente, a mais poderosa, a mais importante. E quando o ser humano ele tem esse pensamento, então a palavra de Deus, ela se aprofunda, as raízes se aprofundam cada vez mais nesse coração espaçoso, para que essa raiz se expanda e ela cresça ainda mais resistente, fortificada, onde nenhum vento pode derrubá-la, onde nenhuma enchente pode derrubá-la, porque está firmada na terra, até encontrar as rochas, mananciais de água viva. Então, seja você um coração não rígido, não pedregoso, não espinhoso, mas uma boa terra. Vamos continuar lendo esse texto? Então, aqui, a partir do versículo 9, nos fala sobre a explicação da parábola do semeador. E os seus discípulos o interrogaram em particular e perguntaram a Jesus: que parábola é esta? O que significa? Respondeu-lhe Jesus aos discípulos: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Ao que caiu à beira do caminho são as que ouviram, vêm a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom grado a palavra, tendo ouvido de bom e reto coração, retém, guarda a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, você já analisou que tipo de terra você é? Você é uma terra rígida, pedregosa ou espinhosa ou uma boa terra? Bom, se você é uma boa terra, a semente da palavra de Deus, ela vai enraizar em você, enraizar profundamente. Eu quero contar algo para vocês muito importante que aconteceu comigo no dia 24 de dezembro, véspera de Natal de 2018. Eu estava
em casa, na casa da minha filha mais velha. E eu tive uma visão. O Senhor me concedeu uma visão. E Ele me mostrava inúmeras sementes flutuando na minha direção. Vinha assim, de longe, muitas, incontáveis sementes perfeitas. Parecia que dessas sementes fluíam alegria, fluíam amor, fluíam paz. E elas vinham. Eu perguntei para Deus: Senhor, o que significa isso? Quantas sementes? E essas sementes eram de trigo. E então, quando eu abri os olhos, quando terminou aquela visão, veio a minha parábola do semeador. E eu comecei a ler novamente, que eu já conhecia essa parábola. Eu comecei a ler essa parábola. Então eu entendi que Deus estava me concedendo as sementes. Deus estava me concedendo semente para que eu pudesse espalhar cada uma dessas sementes. Inclusive, eu estou fazendo isto agora. Porque o que eu estou falando aqui é uma semente e está caindo em seu coração. Mas só você sabe se você é um coração rígido, pedregoso, ou espinhoso, ou uma boa terra. Então, você que é uma boa terra, você que está recebendo esta mensagem, esta semente, quando você terminar de escutar essa semente, você vai compartilhar esta pequena semente da palavra para outras pessoas. E a outras pessoas que são boa terra também vai espalhar a mesma semente para outras pessoas. E não somente espalhar, mas elas também começarão a dar as sementes que Deus também deu a elas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus disse: a vocês que me dão ouvido, a vocês que estão comigo todos os dias, a vocês que com diligência guarda a palavra, com prudência guarda a palavra e não só ouve, não só guarda, mas as pratica, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles não. A eles é falado por parábolas. Só que, depois que Jesus veio nos libertar de quando éramos aprisionados pelo inimigo, a palavra de Deus, ela está às claras para que todos possam entender. Muitos entendem, mas negligenciam. Muitos entendem, mas preferem os seus prazeres mundanos. A palavra do Senhor deixa bem claro, muito claro. Aquele que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser ter prazer com as coisas desse mundo, considera-se inimigo da palavra de Deus. Considera-se inimigo de Deus. E a palavra do Senhor, ela deixa bem claro em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. É muito bonita esta passagem, a qual eu ensinei para os meus filhos durante muitos dias. E até hoje, quando eu tenho essa oportunidade, eu quero declarar para eles. O fim da lei é a obediência. O fim da lei é a obediência. Nós não somos obrigados a nada. Mas se nós formos obedientes à palavra, ela vai fazer parte da nossa vida. Nós vamos obedecê-la com prazer, porque conhecemos a vontade de Deus para mim e para você, que é de paz. Está escrito assim, a partir do versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, todos os dias da tua vida. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, devemos guardar, aprender a palavra de Deus, aprender muito, deixar aqui, intimar
na nossa mente, na nossa alma, a palavra de Deus. Ouve, Israel, ouve, Brasil, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estará no teu coração. E as intimarás, as ensinarás a teus filhos. Aonde? Na igreja? Em algum templo? Não. Assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, todos os dias da sua vida. Você não precisa estar num templo se você não quiser. Você não precisa procurar uma igreja, um templo, um mosteiro, um deserto, um monte, uma montanha. Você só precisa estar na sua casa, se ajoelhar diante das potentes mãos de Deus, ou deitado, ou sentado, ou andando. Você só precisa entender que você é uma criatura de Deus. Ele que te criou, Ele te formou, Ele pôs o fôlego de vida em você, Ele pôs uma alma em você. Ele não te fez um escravo, Ele te fez dotado de escolhas. Você escolhe o bem ou o mal, a vida ou a morte, a benevolência ou a maldição. Vamos entender que nós somos dependentes de Deus e que aonde estivermos, respiramos o fôlego que o Senhor nos deu. Aonde estivermos, nós temos contato com Deus. Não importa se nas profundezas do mar, se em alto mar, se no avião, se no deserto, se dentro do calabouço, se dentro de um mosteiro, se dentro de uma igreja, se dentro de uma casa, se dentro de um poço, não importa onde você esteja, Deus está em todos os lugares. Ó, você respira a Deus. Você respira a Deus. Agora, escolha a ser direcionado por Deus. Porque se você viver a sua vida de qualquer maneira, até o final, se você traçar o seu caminho pelo caminho que leva à morte, então, infelizmente, você não verá a luz da vida. Você não verá o fôlego da vida que te proporcionou para que você estivesse aqui nesta terra. Sabe o propósito de cada um de nós aqui na terra? É adorar a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas os seres humanos têm feito isso? O que aconteceu em Nínive? Quando Deus propôs a Jonas que levasse a palavra de salvação para aquele povo. A diferença é que aquele povo não sabia realmente qual era o Deus verdadeiro. E hoje em dia, que as pessoas sabem muito bem diferenciar, que ninguém mais está enganado. Muitos são enganados porque gostam de ser enganados, porque não querem ter um compromisso sério com Deus. Mas aquele povo não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Então Deus foi lá. Deus visitou aquele povo. E Deus enviou o seu profeta. E aquele povo conheceu que só o Senhor é Deus. Acreditou naquele profeta. E aquele povo começou a jejuar. Começou a orar, começou a clamar e suplicar a Deus. Deus viu o coração daquele povo, que realmente estavam arrependidos, que realmente estavam convertidos a seguir o caminho certo. E Deus salvou toda uma cidade. E aqui onde moramos, no nosso país, Brasil, povo dividido, cada um na sua religião, cada um no seu mundinho. Deus não está dividido. Deus é o único Deus. Toda honra e toda glória a Ele seja dada. Todo joelho deve se dobrar. Toda língua deve confessar que só o Senhor é Deus. E enquanto isso não acontecer, aqueles que não estiver brilhando nesta terra, aqueles que não estiver sendo luz nas trevas, infelizmente serão tragados pelas trevas. Nós fomos chamados, fomos criados por Deus antes da fundação do mundo para adorarmos ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Vocês fiquem com essa palavra, meditem.
Comece a examinar a você mesmo. Examina se você tem um coração pedregoso, rígido, espinhoso ou boa terra. E se você se encontrar, se você se examinar e perceber que você é uma pessoa que realmente você guarda raiva, ódio, rancor, você é uma pessoa que não dá crédito nenhuma palavra, você só quer mesmo as bênçãos, você só quer mesmo procurar a Deus, orar a Deus para poder obter bens materiais, coisas deste mundo, a qual a palavra de Deus diz que nós não devemos viver ansioso por coisa alguma. Antes nós devemos buscar o reino de Deus, conhecer o reino de Deus, e as demais coisas Ele nos acrescenta. Tudo que nós precisamos nesta vida, Ele nos acrescenta. Nós não precisamos nos preocupar com nada, apenas viver a nossa vida, trabalhando, comprando, investindo, fazendo projetos e entregando nas mãos do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra e fiquem na paz do Senhor. E comece a se ajoelhar e levantar suas mãos para o Senhor. E Ele te revelará os mistérios do reino de Deus. Amém?